E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, a sua audiência. Vamos então já colocar aí a foto do nosso entrevistado neste segundo e terceiro bloco do Boa Noite. O nosso convidado de hoje é secretário de Cultura de Primavera do Leste. Nascido no Rio de Janeiro, chegou a Mato Grosso, a Primavera, direto para a Primavera, em 2006, após ser aprovado no concurso da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Teve uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, na verdade ele tem essa trajetória, né? Administrando negócios como construtora, imobiliária e casa de festas. E hoje usa sua experiência para fomentar a cultura em Mato Grosso. Por isso, a gente diz boa noite, Leopoldino André Chagas. Privilégio estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Mas você usa mais André, né? Você raramente usa Leopoldino. Isso é um pouco relativo. Em algumas religiões, você acredita que fora do estado do Mato Grosso me conhece mais como Leopoldino. Leopoldino, Aí ficou André, então eu falei, fique à vontade, Leopoldino, André. Na PRF era Chagas. Então... Aí era o nome de guerra, né? Era o nome de guerra, era Chagas. Que se diz, né? Bom, você tem uma história de mudanças. Você veio para Mato Grosso, a partir do momento que você passou no concurso da PRF, e você ficou por quanto tempo aqui no trecho? Como PRF. No Mato Grosso eu vim para cá em 2006, né? Sim. Confesso até uma coisa interessante, que Mato Grosso não era a minha primeira opção, nem segunda, nem terceira. Estava lá no final das opções. Você queria ir para onde, então? Porque eu, como sou nascido no Rio de Janeiro, na capital, e a minha ideia do carioca, eu quero ficar próximo, botei Espírito Santo, botei São Paulo, Minas Gerais. Mato Grosso era uma das minhas últimas opções. Eu vim para cá em 2006. Certo. E aí, por que eu estou falando isso que era uma das últimas opções? Que muitas vezes a gente deixa de escolher aquela que deveria ser a principal opção. E não era a minha escolha. Eu acabei vindo para cá e conheci esse estado maravilhoso. Que quem muitas vezes é de cidade grande, no caso do Rio de Janeiro, você tem uma... Eu tinha e depois que eu identifiquei, eu tinha uma altivez me achando melhor por ser da capital. Sim. E a cidade, Mato Grosso, é só mato. Quando eu vim para cá, eu me assustei com a oportunidade de crescimento da cidade em todas as vertentes, né? Sim. E eu vim para cá em 2006, fiquei somente até 2007, porque eu tinha uns negócios no Rio de Janeiro que estavam crescendo e eu voltei para lá. Mas aí o que me fez continuar é que eu conheci minha esposa, que era minha namorada, em Primavera do Leste. Aí... Você estava dizendo que você tinha seus negócios lá, então você ficou na PRF um ano, somente um ano? Somente um ano. Sim. Somente um ano. E eu tentei até uma remoção para o Rio de Janeiro, mas foi bom não ter conseguido, porque o meu foco era importante, meu foco naquele momento nos meus negócios. E sendo sincero, não me adaptei muito com o serviço público. Sim. Porque eu sempre fui muito empreendedor, né? muito atuante, né? E naquela época o serviço público estava me atrapalhando um pouco naquele momento dos negócios que eu tinha. Sim. E quais eram os negócios que você tinha no Rio, né? Você voltou naquela época... Você voltou para o Rio. Voltei para o Rio, nesses que você falou, nem estava elencado. Na época eu tinha lojas de bijuteria. Lá no Rio? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Lojas de calçadão, de bijuterias. Sim. Então você veio para cá, vamos dizer assim, você veio, mas você ficou segurando uma ponta lá. Isso, eu tinha meu irmão, que é meu sócio, continuou lá segurando. Não vou soltar ainda, vamos ver o que acontece. Né? Mas esse um ano que você teve como policial rodoviário federal, o que você trouxe dessa experiência? Você ficava onde aqui em Mato Grosso? Foi em Primavera do Leste mesmo. Você ficava em Primavera. Direto para lá. Então foi coincidência. Agora entendi. Você foi mandado, aí você foi destacado para lá. Isso, destacado para lá. Destacado para lá. E aí você já teve a oportunidade de conhecer uma nova realidade que era inicialmente Primavera. E Primavera do Leste. Sim. Então, nesse tempo de um ano em que você ficou controlando o trânsito da rodovia, contato com o motorista e tudo, o que você aprendeu desse tempo aí? Foi um período sensacional, né? Porque você pega uma cultura ali do Sudeste e você vem para o Centro-Oeste, são culturas totalmente diferentes, né? Sim. Eu aprendi a lidar com
com pessoas das mais variadas formas, né? De você aprender a se adaptar à linguagem de um caminhoneiro, à linguagem de uma dona de casa, a linguagem de um fazendeiro. Então foi uma grande experiência, né? E a minha vida sempre foi um pouco voltada para o lado humano, né? De tratar as pessoas com um lado de humanidade, com cuidado com pessoas. Então, na PRF eu era um pouco esse policial desse trato humano, né? Com as pessoas. Sim. Trato humano até, de certa forma, que o bandido fez, ele tem que pagar pelo serviço, Sim, pelo erro dele. Pelo né? erro dele. Mas só que no meio do trajeto não tem que ficar confrontando ele ou usando de violência física. Eu era aquele policial que cuidava para que esse preso pudesse ser levado da melhor forma possível, do melhor jeito possível. Sim. E, claro, ele pagar pelo que ele fez, né? Certo, exatamente. A justiça é que iria decidir. Isso, a justiça que iria decidir. Para onde ele fica, para onde ele vai, quanto tempo fica, exatamente. Enfim. Muito bem, a ideia é realmente a correta, né? É verdade. Não há possibilidade de ser assim. E lá é uma equipe né? extraordinária. Eu trabalhei com uma equipe extraordinária ali na PRF. Sim. Foi um período muito bom. Sim. E aí você foi para o Rio, 2007, ficou lá 3 anos. Isso. E esses 3 anos, você já foi casado? Então, já fui com ela para lá, nós casamos em 2007. Em 2007. E aí já juntamos em 2007 e casamos em 2008. Tudo certo, né? Tudo certo, exatamente e tal. E aí vocês ficaram lá até 2010. Até 2010. Ela gostou do trabalho lá, da vida lá no Rio de Janeiro? O primeiro ano foi bem desafiador, né? Porque também por esse conflito de cultural, né? Conflito cultural. Exato. Foi bem desafiador porque ela foi criada, até os 15 anos, ela foi criada literalmente na fazenda, né? Sim. No campo. Sim. Depois que ela foi para o centro de Primavera. E aí foi bem desafiador, a gente teve muitos conflitos no casamento no início por causa desse conflito cultural. Sim. Desse lado cultural. Mas depois ela foi se adaptando. Na minha vida sempre foi muito intenso essa questão das culturas diferentes, eu aprender a lidar, tanto no meu casamento e trabalho e várias coisas. Isso que aí foi convergindo para me trazer essa experiência, para me gerar calo para estar hoje na Secretaria de Cultura, né? Você trabalha com tanta diversidade, com vários tipos de pessoas, e você tratar todas de uma forma humanizada. Essa trajetória me ajudou muito para eu estar hoje aqui. Então, mas aí em 2010, aí vocês decidiram, o que falou mais forte? A voz da esposa que falou, não, bora para Mato Grosso de volta? Não, 2010 que falou mais forte foi que, por má gestão minha, por problema de empresariais, eu quebrei. Quebrei 3 empresas. Eu voltei para Primavera. Você ficou bom para quebrar a empresa, então, naquela época, né? Ainda bem que era sua, né? Eu fui para Primavera sem nada. Sem nada. Sim. Fui sem nada para Primavera. E aí a luz no fundo do túnel seria a Primavera e você veio para Primavera. Foi Primavera. Mas em Primavera você fez outros empreendimentos. Sim. E quais foram? Acho que você mexeu com construção civil? Comecei lá mexendo com construção civil. Foi na época, o meu sogro, ele nos deu um dinheiro que, eu não lembro, foi uns 60 ou 70 mil reais. Sim. E aí eu comecei construindo. Era para botar um outro negócio. Na época eu estava com a mente de botar a casa de festa, que só depois lá na ponta que veio a casa de festa. Mas aí procurando a casa de festa, conheci um senhor numa imobiliária e ele começou a falar sobre Minha Casa Minha Vida, me levou para conhecer. Eu fiquei até meio desconfiado, por que está mostrando, nem sei quem é ele. Aí eu fui entendendo do negócio. O seu Baldo tem um grande carinho por ele, que ele me colocou nesse mercado. E aí eu nunca mexi com obra, nunca entendi nada de obra. Não sabia nem o que era uma viga, o que era coluna, não conhecia nada. Baldrame, portal, nada. Porta, até mais ou menos, né? E aí fui mexendo, eu fui entendendo. Na verdade, eu já tinha essa visão, né, de que eu não preciso saber tudo de um negócio, eu tenho que contratar as pessoas que saibam, né? Perfeito. Por eu ter a formação de administrador de empresa. Ah, você tem essa formação, né? Sim. Eu me formei em 1998, 2002. 2002 eu me formei. Sim. E aí, graças a Deus, o negócio foi crescendo. E aí depois eu acabei para a imobiliária carioca. Mas nesse período eu decidi dar uma parada com algumas coisas. Sim, cansou? Não de cansar, porque eu estava numa caminhada de vida
numa visão de ajudar as pessoas, uma visão missionária. Eu fui para alguns locais e fui para o Pará, fiquei um período lá, fui para o Nordeste também, fui lá para a Bahia, para conhecer um pouco alguns trabalhos missionários. A minha ideia era parar com tudo e viver só cuidando de pessoas. Sim. Esse era o meu pensamento na época. Ah, sim. Então. E foi bom até. Não parei durante muito tempo, porque eu sempre cuidei de pessoas, né? Sempre. Sim. Desde 2000, sempre não, né? Desde 2011, sempre tive trabalhos voltados para o lado social. Desde morador de rua, durante muitos anos morador de rua, casa de recuperação. Já tivemos um trabalho de apoio às travestis, né? Sim. Trabalho com prostitutas. Até hoje minha esposa é líder de um projeto com prostitutas de apoio às meninas nessas situações. E aí eu sempre fui envolvido com esse tipo de projeto. Entendi. Mas eu entendi que não era... naquele momento eu não deveria viver só para isso, eu ainda tinha que estruturar melhor, estruturar a empresa. Acabou que eu vendi, né? Vendi a imobiliária, aí depois construí a casa de festa. Também me deu um grande know-how para estar para onde eu estou hoje. Eu entendo que nada na nossa vida é por acaso, né? Sim. Deus foi me colocando nesses locais para que eu carregasse essa bagagem, para que hoje eu estivesse num local onde eu estou. Eu confesso para você que eu já tive vários planos, mas eu nunca pensei em estar dentro da política. Sim. Não era meu sonho, não era meu objetivo de vida. Mas você é secretário, né, de cultura de uma cidade importante de Mato Grosso. Mas de que forma você se considera inserido na política? Você tem, hoje você teria planos para conquistar um cargo eletivo, ir para a vereança, alguma coisa? Ou não tem? Não tem. Você não vou dizer que não, mas eu não penso sobre isso. Eu penso onde eu estou, na Secretaria de Cultura, de gerar os melhores resultados. Não necessariamente dar só o meu melhor, mas o meu melhor baseado em algo que vai deixar resultado, principalmente para as crianças e jovens da periferia. Crianças e jovens que estão um pouco à margem, né? Sim. Nosso objetivo é cada vez mais descentralizar a cultura. Levar a cultura para aqueles que realmente precisam, que estão na ponta, né? Sim. E você fala das crianças que estão à margem, na periferia, essa questão de a prostituição, enfim, que são questões assim bastante delicadas, né? Atualmente, porque a cidade de Primavera do Leste, ela tem um plano, modelo, né? Tem toda uma estrutura. Como é que é essa questão periférica ali naquela região? Você encontra muitos problemas que precisam ser enfrentados? Então, Primavera é uma cidade muito rica, né? Uma cidade que está em grande crescimento. Uma cidade que está, na minha visão, no meu modo de entender, a gente está rompendo numa cidade pequena, numa cidadezinha para uma cidade ali de pequeno, médio, e vai caminhar para uma cidade de grande porte ao longo do tempo. E todo o crescimento ele gera alguns problemas periféricos, né? É o desafio. Primavera tem um desafio, como as cidades do Mato Grosso, as cidades mais do interior do Mato Grosso, é um crescimento horizontal, que é um desafio, né? Todo crescimento horizontal, é o desafio maior de segurança, é o desafio maior de escolas, de hospitais, e naturalmente também você vai empurrando algumas pessoas para a ponta. Para a ponta. Porque o centro, como a cidade está crescendo, acaba que você vai vindo muitas pessoas, vai de certa forma inflacionando um pouco. Sim. Mas o prefeito Sérgio Manique, né, já tem essa ciência, então a boa parte das políticas públicas estão relacionadas a melhorar esse problema da desigualdade, né? Porque se a gente não pensar nisso agora, depois lá na frente fica um desafiador você combater. Então eu aceitei a cultura visando isso. A cultura ela é muito mais móvel, né? A educação, por exemplo, é mais rígida, né? A educação é importantíssima, os professores, professoras que estão ali dando sangue para estar ali, né? E deveriam ser mais bem remunerados a nível de Brasil, né? Mas isso é um outro assunto. Mas é mais a cultura não. A cultura nós conseguimos ter estratégias a depender da necessidade. A cultura ela é mais móvel, né? Então a gente quer levar cada vez mais a cultura para essas periferias, principalmente para essas crianças que muitas vezes têm uma visão que
eu não consigo crescer, não é? Só quem é filho de fazendeiro, só quem tem condição. A nossa ideia até com a cultura é de fazer esse intercâmbio. Não é um projeto que é só para criança que não tem condição, não. No mesmo prédio, eu tenho que colocar pessoas da classe A, da classe B, C, D e E. Por quê? Porque um vai aprendendo com o outro e um vai se espelhando no outro. A escola, muitas vezes, ela é seletiva, né? Naturalmente, né? Porque tem as escolas particulares, tem até escola particular nível A, nível B, C, e as escolas estaduais, municipais, e naturalmente quem é de um pouco de baixa renda está na escola municipal. E essa criança, em nenhum momento, ela vai ter contato com uma criança que tem uma condição melhor do que ela. Ela precisa ter amizade com essa criança para que ela, ao menos, ela sonhe em algo. Ela tem um desejo, ela consiga se espelhar em algo que um dia eu consigo atingir. E muitas vezes essas crianças, ela enxerga isso como inatingível. E a ideia é que a cultura também desperte nela que ela pode ser o que ela quiser, ela pode conquistar, ela pode ser um médico, um professor, um jornalista, pode ser até mesmo um fazendeiro. Tudo depende de uma questão de mentalidade. Você fala, então, de troca de experiências. Troca, né? de experiências. Enriquecer o conhecimento. Exatamente. Por meio dessa troca. Né? Você está, desde que o prefeito foi eleito, você está na secretaria? Isso, foi agora desde janeiro, né? De janeiro, né? Está recente. Recente. Pois é, mas desses dias aí, já são mais de 100 dias, né? Isso. Você já percebe, já vislumbra algo, alguns frutos que já podem surgir aí no primeiro ano, por exemplo, da sua administração? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está agora com um projeto que vamos inaugurar esse mês, 2 projetos, na verdade. Um deles é a família Hip Hop, que é um projeto nas escolas, onde a gente vai levar o hip hop para dentro da escola, mas o hip hop já tudo com essa mentalidade de atingir essas crianças. O projeto Família Hip Hop é uma sala exclusiva para as crianças, para trabalhar o hip hop ali, e com uma ferramenta, por isso que o nome é Família Hip Hop, para trazer uma ideia de pertencimento para essas crianças. Sim. Porque tem muitas crianças que elas são criadas por mães solteiras, e a mãe sai para trabalhar, dá o seu máximo, dá o seu sangue, né, para manter sua família, e a criança fica ali, fica em casa, o maior geralmente cuida do menor, o outro cuida do outro. Sim. E aí a ideia desse projeto é gerar esse pertencimento, de gerar essas crianças fazendo parte de uma família que aí ali serão ministradas não somente as aulas, principalmente a aula de break que vai ter, né, mas também princípios ali de vida, né, princípios de crescimento, de essa criança, justamente como eu falei, que ela pode ser dessa realidade e por aí vai, né. É interessante a ideia que desmistifica aquela questão de cidades como, por exemplo, Primavera do Leste. Você chega, você vê uma estrutura diferenciada, né? E aí você fala sobre hip hop, professores e tal. Lá em Primavera você tem professores de hip hop, de... Sim. Lá mesmo. Você já detectou esse público? Lá nós temos. Era um público que ele estava meio um pouco deixado de lado, né? Tinha até a batalha lá dos MCs, mas era um local meio destacado. Fiz uma reunião com eles. Eles compraram a ideia, eu trouxe eles para o centro, na Praça Matriz, tem a batalha de MCs ali toda quinta-feira. Conversei com eles, eu falei, olha só, a gente precisa construir juntos algo aqui até porque o hip hop seja aceito pela população e para a gente juntos mudar a realidade de muitas crianças. Então a gente vai trabalhar uma batalha onde não tenha palavrão, onde não tenha nada que quebre princípios familiares. Sim. E eu gostaria que vocês fizessem rimas que levassem palavras de incentivo para essas crianças, palavras de disciplina, palavras de família. E eles compraram essa ideia e o projeto tem crescido. Esse Batalha de Rima é um outro projeto, né? Sim. Baseado nisso surgiu a ideia da família Hip Hop, que vão ser projetos nas escolas. Entendi. Quer dizer que você pega uma cultura que você conhece bem do Rio, né? Você traz de lá essa não? Eu confesso que não. Não? Hip hop eu conheci aqui. Conheceu aqui? Conheci aqui. Lá no Rio, samba? No Rio é samba. Samba, né? Pagode. Samba e pagode, né? E aí você pretende levar algum pouco de pagode também para essa rapaziada lá? Então a gente trouxe de volta já até tinha, o secretário anterior já tinha implementado isso, que é sextou com samba e pagode. Estava um tempo parado, a gente trouxe de volta. Uma vez por mês é um grande evento lá no Lago Municipal. Né? Você falou da Praça Matriz. É uma praça que fica ao lado da rodovia? Você passa por um viaduto e já sai nela? Ela fica... Uma bem estruturada, tem parque, essa coisa toda e tal. Ela fica em frente à Igreja Matriz, né?
Sim, eu fui recentemente lá e eu percebi que nessa praça pernoitam ali, ficam ali, dormem ali alguns moradores de rua. Essa é uma que tem em frente ao viaduto. Sim, exatamente. Que é uma praça bem estruturada, essa coisa toda, né? Que já deu uma diminuída boa, né? A gente está com o albergue, um novo albergue sendo estruturado, né? Já deu uma diminuída boa, mas é um desafio também a questão de morador de rua, como em toda a cidade que está em crescimento, né? Sim, e como é que é o seu trabalho, né, com essas pessoas, com esse público? Então, hoje, a nível de Secretaria de Cultura, os moradores de rua, quem cuida é assistência social, né? Mas eu troco muita ideia com a secretária Tânia, porque eu trabalhei durante muitos anos com moradores de rua, né? A gente ia toda semana para a rua para dar uma palavra de incentivo para eles, para direcionar para o albergue ou direcionar para a casa de recuperação. A gente tem uma parceria com uma casa de recuperação em Rondonópolis, então eu carrego uma grande experiência com esse tipo de público. Então, a gente tem trocado muita figurinha, eu e a secretária, para procurar mudar essa realidade. Como é que você pretende fazer a dinâmica, que você está fazendo a dinâmica da Secretaria de Cultura? Você terá um calendário totalmente estruturado, ou ele vai ser, de certa forma, um pouco orgânico, em que depende da demanda da população? Então, nós temos o calendário cultural, né, estabelecido, o calendário de evento, né? E já temos uma noção do que... Eu falo uma noção porque nós não temos números tão palpáveis. A gente está fechando uma parceria com o Sebrae para que a gente faça uma boa pesquisa para ter números mais palpáveis da necessidade cultural do município de Primavera. Mas a gente está, igual eu falei, o nosso objetivo, que a gente identificou que a cultura precisa ser mais descentralizada, de levar mais para as periferias. Junto com o projeto Família Hip Hop, tem um projeto Acorde PVA, que é um projeto musical. Nós estamos levando para algumas escolas aula de violão, aula de flauta e aula de escaleta. Escaleta é o teclado de sopro, que é uma iniciação para o teclado, né? Então dá um acesso maior, eu consigo ter mais turmas com custo mais baixo. E a gente está também com o projeto da Orquestra Municipal, né? Nós trouxemos a Orquestra Municipal, que estava desativada já há um bom tempo, e a gente também, a ideia é essa orquestra ser uma referência para essas crianças, um dia sonharem estar aqui, né? Essas crianças da periferia. Sim. Essa Orquestra Municipal, são quantas pessoas que participam dela? Hoje nós temos 42 músicos. 42 músicos. E aí, como é que a pessoa faz para participar da orquestra? A Orquestra Municipal ela é aberta, inclusive 42 músicos, eu tenho até que confirmar com o maestro o aumento, porque ela é aberta para as pessoas, os músicos se inscreverem. Sim. E aí não é uma escola para ensinar a tocar. Se a pessoa já é música, ela pode procurar a Secretaria de Cultura e entrar para a nossa orquestra. Mas nós vamos levar um outro passo depois do acorde PVA, é ter aulas desses instrumentos para as crianças. Começando com a flauta e depois caminhando para outros instrumentos de sopro. Né? Haverá, então, uma extensão da orquestra. Haverá uma extensão da orquestra. Tá. E isso é a partir de quando você acredita que já deve deslanchar? Então, eu não gosto muito, Elias, de dar um número exato, de fazer uma promessa e depois não cumprir, porque o acorde PVA está começando, eu quero ver... Como eu falei, como eu não tenho... O que é essa pesquisa palpável da cultura? Eu preciso saber qual é o interesse da criança em determinado instrumento. Não tem esse número. Na verdade, é raro o município ter esse número. E sem dados, a gente não consegue implementar uma política pública realmente de resultado, né? Sim. Senão a gente fica agindo de acordo com o que a gente acha, de acordo com a nossa cabeça, de acordo com uma demanda de um vereador, da população. Você fica... Corre o risco de ficar... à mercê. Enxugando gelo, né? E aí o problema... Você não gera o resultado. Exatamente. Antes da gente entrar aqui para o estúdio, nós estávamos falando sobre essa questão das tecnologias, da cultura, enfim. E como é que você vê a chegada de... Ela está aí, as tecnologias estão aí, só que elas vão ampliando hoje com, por exemplo, inteligência artificial e tudo isso. Como inserir essa garotada que está no celular, como trazê-la para enxergar melhor esse mundo encantador que é a cultura? Então, essa é uma pergunta que nós temos feito lá na Secretaria de Cultura. Tenho falado muito também com o prefeito. Como trazer
unir a inteligência artificial com a cultura e com a gestão, né? Como não, porque assim a gente está falando até antes nos bastidores, né? A cultura, existe a essência da cultura que não pode ser perdida, né? Sim. A nossa identidade cultural. Mas é possível fazer uma roupagem para atrair a atenção dessa geração mais jovem, né? Senão, a nível de Brasil, cada vez mais tem se diminuído leitura, diminuído acesso a teatro. O cinema ainda chama um pouco a atenção, mas mesmo assim os números ainda mostram que tem caído. A bilheteria tem caído por causa dos streams, né? Certo. E aí a gente sempre tem se perguntado muito como unir essa tecnologia para trazer essa vontade de estar inserido na cultura, né? Porque se a gente não adaptar a linguagem para as crianças e jovens, a gente fazer cultura da mesma forma que era feito 10, 20, 30, 40 anos atrás, a gente vai perder essa geração, né? Perde. Não dá um diálogo atual com elas. Não dá um diálogo atual. Agora, Primavera tem... Qual a idade de Primavera? Quantos anos ela tem? Estamos fazendo agora 39 anos. De emancipação, né? Emancipação. Porque ela tinha não me lembro o nome inicial que ela tinha lá, ou sempre foi Primavera? Não, tinha me perdoe, agora eu não vou lembrar. Era conhecida de uma outra forma, e aí ela se transformou em Primavera do Leste. Ela já tem uma identidade cultural? Então, a identidade cultural de Primavera, Primavera, como a gente sabe, né, como muitas cidades do Mato Grosso, era apenas mato, né, e não tinha nada, e vieram muitas pessoas do Sul e do Paraná. Sim. Homens e mulheres de coragem, né, que veio, largou, às vezes até família lá, veio para cá, depois buscou a família de volta no meio Paraná, do nada. Rio né? de Janeiro. Rio de Janeiro. Janeiro. Primavera, mais especificamente, Rio Grande do Sul e Paraná, alguns de Santa Catarina. E aí a essência é uma cultura mais sulista. Porém, uma coisa interessante, a gente tem feito isso lá, tem vindo pessoas de vários lugares do Brasil para a Primavera. Sim. Tem a Associação Norte-Nordeste, que tem sido uma associação forte. A gente está agora, vai fazer esse mês um festival lá de Norte-Nordeste, com comidas típicas, com bandas típicas. Então a cultura, ela tem conforme a cidade tem crescido e vai crescer, pelas pesquisas, a Primavera vai dobrar de tamanho em até 10 anos. E muita gente vindo de fora, então a cultura, ela precisa se adaptar, né? Sim. Eu não posso só ficar produzindo cultura aqui sulista se eu tenho outros públicos que estão chegando na cidade. Outras demandas, né? Outras demandas têm surgido. Isso é que o autor Nestor Canclini chama de cultura híbrida. Exatamente. Ele é um dos grandes pesquisadores dessa área aí, né? Podemos dizer, então, que a cultura de Primavera do Leste é uma cultura híbrida. É uma cultura híbrida, exatamente. Quais são os ritmos? É a Associação Norte-Nordeste? Essa é uma associação específica, Norte-Nordeste. Norte-Nordeste, né? Mas são regiões... de certa forma, um pouco diferenciadas, né? O que se toca, o que se canta, como é que é nessa associação? Então, para eles, em consenso, até estruturando esse evento, o consenso para eles é o forró. O forró. O consenso vai ser o forró nesse festival específico. Mas hoje, em Primavera, a gente tem várias frentes culturais, muitas até já vinham sendo feitas da outra gestão, algumas novas que nós adaptamos, mas nós temos lá, nós temos o Pôr do Sol no Lago, que tocamos MPB, nós temos o Bailinho na Pista, que é bem tradicional, que é com músicas gaúchas, que acontece todo domingo, nós temos o Circuito do Rock, que é só rock, nós temos o Sextou com samba e pagode, nós temos Roda de Choro, com músicas com cavaquinho, em parceria com a FMT, e temos a Batalha de Rima com hip hop. Então a ideia é realmente essa cultura híbrida, para que nessa diversidade você consiga atingir pessoas das mais variadas. Das mais variadas, né? E quando chega, por exemplo, uma cultura da região raiz de Mato Grosso, como, por exemplo, Cururu, Siriri, um grupo como, por exemplo, Flor Ribeirinha, que é um grupo exportação, né, que leva a cultura de Mato Grosso para inúmeros países, Turquia, China,
Polônia, Rússia, já estiveram em todos esses cantos, né? Quando chega um grupo assim para fazer uma apresentação por lá, como é que é a receptividade? Então, a última até que eu tive foi no Festival Velha Joana, que teve, me perdoe até o nome do grupo, que era outra gestão que tinha trazido. E a cidade, as pessoas realmente gostaram ali, quem estava ali presente. Sim. Isso é interessante você falar, é algo que eu preciso fomentar mais lá isso. Sim. De resgatar essa cultura mato-grossense. Sim. Né? Sim. A cultura cuiabana, que nós, querendo ou não, nós somos uma única região, né? Sim. Então, realmente é algo que hoje, lá a nível da cidade, não tem nenhuma associação que tem fomentado isso. Sim, entendo. E não tem nenhum grupo específico local que tem fomentado isso. Sim. E é algo que você falando, eu preciso dar um pouco mais de atenção para isso. Sim, sim. Bacana, legal. Vamos então para o intervalo? Claro. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com Leopoldino André Chagas, ou só André Chagas, ou só Leopoldino, dependendo da época. Chagas. Voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta com o Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, conversando aqui com o secretário de Cultura de Primavera do Leste, Leopoldino André Chagas. Como eu disse, ele já explicou aqui no início, né? Depende da situação, de cada região por onde você já passou, né? Enfim, ele está nos dando, inclusive, uma notícia interessante aqui. Vai buscar inserir mais a cultura raiz de Mato Grosso também em Primavera do Leste, que tem uma cultura diferenciada, como já dissemos, falamos aqui até de cultura híbrida, né? Verdade. Com relação aos eventos, aos grandes eventos, o que você está pensando, o que se pretende programar para a Primavera do Leste? Nós estamos agora no mês de comemoração, né? Sim. Em maio vai ser o mês de comemoração do aniversário da cidade. Dia 13 de maio, Primavera completa 39 anos. Agora, nessa semana, nós estamos com Prima Canta, né, que é um grande festival de música. Mas no dia 10 até o dia 13, vamos ter grandes atrações e grandes shows na nossa cidade. Sim. Dia 10, teremos Israel e Rodolfo, um mega show, vai ter uma mega estrutura, está sendo montada lá, um palco de 50 metros de largura, imenso, lindo, vai ficar a área lá, com várias atrações lá na Arena Multievento, tudo 100% gratuito para toda a população, toda a região, né, para todo o estado. E aí no dia 11 nós teremos César e Paulinho, Guilherme e Santiago também, 2 grandes shows. E no dia 12 nós teremos para atender um público gospel, né, tanto evangélico quanto católico, nós teremos Theo Rubia e Fop Music, que são 2 bandas que estão estouradas aí no Brasil. E no dia 13 nós teremos uma mega apresentação cultural, um show cultural. Nós vamos ter variadas formas de culturas, vamos ter orquestra, vamos ter dança, vamos ter teatro, vamos ter o break, vamos ter várias outras manifestações culturais. Vamos ter um mega evento lá para as crianças, vamos ter vários brinquedos, vai ter algodão doce, pipoca e a celebração dos 39 anos da cidade com bolo, né, distribuição de bolo para a população. Então fica o convite, né, para a audiência, né, onde você estiver assistindo aí, venha conhecer Primavera. Primavera tem uma linda cidade, a rede hoteleira preparada, restaurantes, e ter vocês comemorando com a gente vai ser uma grande alegria vocês estarem lá conosco. Né? E fora dessa programação de aniversário, vocês já têm alguma coisa já programada de grandes shows ao longo do ano? Nós teremos agora a Expo Primavera no último final de semana de agosto. O que eu posso dizer é que será... A Expo Primavera é uma exposição agropecuária? Então, o nome que antes era Expo Prima. Quando não tinha Farm Show. Isso, aí era depois entrou... evento, eu estive lá na Farm Show. Isso, teve agora. Exatamente. Sindicato. E aí, na época, desmembrou, aí a Expo Prima se tornou Expo Primavera. Sim. E não mais organizada pelo sindicato, organizada pela prefeitura. Sim. E vai ser show e rodeio no evento. Entendi. Os shows e rodeio. Mas os artistas são baita artistas. Ainda não divulgamos, vamos divulgar já nos próximos dias, mas vai ser shows de... Isso vai ser em que mês? Vai ser no último final de semana de agosto. Nós só não fechamos a data, mas é no último final de semana, na última semana de agosto. Sim.
E como é que é a participação do público nesses eventos lá em Primavera? A participação do público é gigante. É gigante, né? A Expo Primavera dá em torno de 30 mil pessoas a dia, né? 30, 40 mil. Gente. É que vai também da região toda para lá. Vai muita gente. Fomenta muito a economia, né? Exatamente. É isso que eu ia dizer. Esses eventos, eles fomentam muito, né? Um show que você, por exemplo, leve para Primavera, qual que é o fomento de tudo isso aí? Tem ideia de geração de impostos e tudo isso? Porque o show não fica só no show, o cantor vai lá e canta. Não, todo o seu entorno se movimenta, né? Todo o entorno. Eu tive agora recente no Encontro Nacional de Gestores da Cultura, gestores de vários Brasil, do Brasil inteiro, né? De vários municípios. Tinha mais de 1.500 pessoas lá em João Pessoa. Uhum. Foi falado no número lá pelo Itaú Cultural, uma pesquisa, que cada R$1 investido volta a 6. De 1 para 6. De 1 para 6. Eu fiquei até, será que o número é esse mesmo? Não digamos que seja menos, né? Se você faz um evento como esse, você, sei lá, investe R$4 milhões, botar de 1 para 6, né? Sim. Então, retorna aí 24 milhões. Vamos botar que é menos. Sim. Mas a rede hoteleira fica cheia, restaurante movimenta. Sim. A gente acaba procurando, de alguma maneira, ajudar o dono dos negócios locais, né? Sim. O barraqueiro, quem vende lá seu espetinho, quem vende lá sua bebida. Claro que é aberto também para outras pessoas de fora, mas a gente procura priorizar quem está na nossa casa ali, né? Que recolhe imposto ali, que movimenta a economia ali, né? Mas é um evento para todo o estado e movimenta muito a economia. A gente se lembra da Copa de 2014, né? Por exemplo, Cuiabá mudou completamente, né? Verdade. Além do legado que ficou, apesar dos problemas também que ficaram, mas sem dúvida nenhuma a Copa trouxe uma mudança significativa para a capital de Mato Grosso, né? E aí aqueles faturamentos imediatos que ocorreram no entorno, por exemplo, da Arena Pantanal, né? Cada casa ali tinha o seu negócio, enfim, muita gente ganhou dinheiro, que é muito interessante, né? O que se pensa em termos de estrutura para a Primavera do Leste no decorrer dos anos? A Primavera tem teatro? Primavera tem teatro. Tem teatro? Tem teatro. Muito bem estruturado. Como é que é o nome do teatro lá? Lá é o Teatro Municipal. Tem um centro cultural ao lado, né? Mas é o Teatro Municipal. Teatro Municipal. Eu estive lá no domingo, pela manhã estava fechado. Eu me lembro agora que você está dizendo. Ele estava fechado. Como é que é o nome? Tem o nome de uma... O do lado dos gravador. É Evangelina. Evangelina Alcântara, que é Evangelina o centro Alcântara, cultural. que é o centro cultural, exatamente. Ele estava fechado. O que eu falo assim, por exemplo, Chapada dos Guimarães. Chapada, ela tinha uma recepção, tinha um tipo... A partir do momento que a praça foi remodelada e se criou a rua coberta, que lembra inclusive Gramado, né? É verdade. Percebe-se um movimento imenso, cresceu, o movimento foi lá em cima, né? É verdade. Há a intenção de fazer estruturas, não digo assim, rua coberta, mas nesse sentido, nessa linha, que sejam chamativos, que sejam... que a pessoa tenha prazer de estar ali? Então, Elias, tem alguns projetos sendo desenhados, né? E é mais nível até de prefeitura. Como ainda não está pronto o escopo, né? Aí já é mais a nível do prefeito. Mas a nossa ideia realmente é procurar criar esses tipos de projetos, de centros que facilite a movimentação ali do consumo, né? De um lanche, um ponto de encontro, né? Onde as famílias sabem que ali pode estar ali, que vai ter um brinquedo para o filho, para poder tomar uma boa bebida, comer uma boa comida. O prefeito tem tido essa ideia, mas não tem nada ainda desenhado concreto. Sim. Poucas cidades do interior de Mato Grosso têm, por exemplo, um teatro
como tem Primavera. Verdade. A cidade tem grupos, tem muitos grupos teatrais. Como é que é essa cultura de teatro? O teatro, eu tenho que aplaudir a antiga gestão, né, o antigo secretário que estava antes de mim, o Anderson Lana, porque fez um excelente trabalho a nível de teatro. Sim. Não só a estrutura do Teatro Municipal, mas a escola, nós temos a Escola Municipal de Teatro, que faz um excelente trabalho. Vocês têm uma Escola Municipal de Teatro? Usa o modelo do teatro, o modelo do Grupo Faces, que é uma associação, Faces, que é reconhecida a nível do Estado, até a nível Brasil. Produz um teatro de baita qualidade, tem grandes artistas lá. E a nossa Escola Municipal de Teatro, atualmente, ela tem mais de 400 alunos e ela atua com polos em várias escolas, nós temos um prédio na Escola Municipal de Teatro, que é em convênio com a associação, mas o prédio é da prefeitura e mensalmente é repassado um dinheiro para essa escola, eles fazem um excelente trabalho. Assim como nós temos a Escola Municipal de Dança, que também é uma associação que tem um convênio com a prefeitura, é feito um repasse mensal, o prédio é da prefeitura. E esse é interessante, até quem está nos assistindo que produz cultura, e eu tive lá nesse encontro, foi debatido muito sobre isso, o melhor modelo realmente é o modelo de parceria da cultura, da prefeitura com associações. Sim. Porque você tem uma facilidade para que esse recurso chegue na ponta de uma forma melhor. Isso desonera a prefeitura, ajuda a associação e juntos é possível produzir cultura que realmente vai gerar transformação em quem está lá na ponta. Sim. Como é que é o relacionamento agrocultura? A cultura, essa cultura das artes com a cultura agro. Vem financiamento, por exemplo, desse setor do agro, por exemplo, para fomentar esses movimentos? Então, hoje é bem pouco, quase zero. Inclusive, esse é um dos nossos projetos da gente estruturar algumas PPPs. EPPs? PPPs, parcerias público-privadas. Trazer eles para perto e principalmente o agro, que é uma potência, né? Exatamente. A gente tem um projeto que está sendo desenhado, vou soltar aqui em primeira mão. Opa, que maravilha. Não tinha falado isso publicamente, que é o Museu do Agricultor. Sim. É um projeto que está sendo desenhado e para resgatar um pouco a cultura do agro, dentro do Museu do Agricultor vai ter outros projetos na ponta, que é levar para as crianças o que realmente é um agro que produz e que, ao mesmo tempo, protege o meio ambiente, porque, de certa forma, o agro tem sido atacado cada vez mais. Você vai na internet, muitos vídeos colocando o fazendeiro como o que denigre, o que acaba com a natureza, é o que faz mal. E aí a gente quer usar a cultura para trazer essa visão que, de fato, existem pessoas que deveriam ter um pouco mais de cuidado com a natureza, mas só que tem fazendeiros que a maioria dos fazendeiros são pessoas ali que estão produzindo e estão colocando comida na mesa, e muitas vezes a pessoa que está criticando o agro está com a comida no prato, mas quem produz aquilo ali? E nós temos sentido que as crianças sutilmente tem entrado na mente delas, através de muitos vídeos na internet, a visão do agro como alguém que denigra a natureza e que é o nosso inimigo. Sim. Então, quero trazer nessa visão também, vamos fomentar cada vez mais para trazer esses grandes grupos do agro para perto, para que mais recursos a gente consiga fomentar mais, não só esse projeto, mas usar esse recurso também para fomentar os outros projetos culturais, que a maioria deles são mantidos com recursos próprios da prefeitura. Sim. E que é uma forma, inclusive, de divulgar o trabalho do próprio agro, né? Exatamente, é uma forma. Eu estive no Rio Grande do Sul, aí fiz uma rota lá, e tem uma rota que a gente passa por uma peça teatral, que é a história dos migrantes italianos, se eu não me engano, vindo para aquela região. Interessante. Né? E o cenário é como se você estivesse percorrendo por tudo aquilo ali, com vídeos e tudo isso, e uma pessoa contando a história. Né? O interior de Mato Grosso em si, todo o estado de Mato Grosso, ele tem histórias dessa forma para serem contadas. Verdade. Né? Acho que seria um negócio bem bacana. É verdade. Isso remonta às nossas origens, né? A raiz, né? Perfeitamente. Das crianças jovens terem orgulho de bater no peito. Eu moro no Mato Grosso. Exatamente. É o estado que mantém, que bota comida na mesa
do Brasil e do mundo. É o Estado de ter essa raiz, né? Esse amor por onde vive. Né? Exato. A cultura tem muito poder para isso. Muito poder, sim, exatamente. Isso. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Um bom trabalho, uma boa administração, que ainda tem muita coisa pela frente. Eu que agradeço, Eli, é um prazer. Obrigado. Sucesso cada vez mais. Obrigado. A gente fica por aqui, um abraço para você. De segunda a quinta, nos encontramos aqui na TV Cidade Verde, de 19 às 20 horas, com Boa Noite, Elias Neto. Grande abraço.